Troncargil apresenta Café com Pens. Meus prezados, com muita alegria, eu estou aqui com, se eu posso dizer, meu amigo, Dr. Alfredo Lang. Nós nos conhecemos há bastante tempo e agora, por uma razão bastante importante, nós estamos nos aproximando da festa de mais um ano da cooperativa e esse é um momento importante de vir aqui conversar com o Dr. Lang sobre o que aconteceu nesses anos todos, né? Dessa cooperativa que mudou essa região do nosso estado do Paraná, como também do Brasil. Então, doutor Alfredo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Estou aqui na sala da presidência, conversando com o doutor Lang, que é muito bom. Então, muito obrigado por aceitar esse meu desafio de estar conversando com o senhor. Bom, a alegria maior é minha, né, Pens? Principalmente pela pessoa que você é como pessoa. Muito obrigado. E pelo que você representa dentro do conhecimento, muito dentro do processo de desenvolvimento dessa atividade. Sim. Do agro, especialmente frango, no nosso caso. Sim, é verdade. Isso é uma alegria muito grande tê-lo. Que bom. Então, é um bom início. Nós somos gaúchos de origem, eu me formei em Porto Alegre, o senhor se formou em Santa Maria, está me dizendo agora, há um pouquinho me dizia que vão completar 50 anos, isso define que eu sou mais velho que o senhor, porque eu já completei 52 anos de formado, mas o senhor decidiu vir para o Paraná, terminou a faculdade, e o que lhe trouxe, para dar o início da nossa conversa, o que lhe trouxe aqui para Palotina num determinado momento? Pois é, isso é até interessante. Eu tinha emprego lá, tinha o local onde eu ia trabalhar, e aliás duas propostas, e chegou um dia que eu resolvi mudar. Vim para cá, para o Paraná, por quê? Porque eu tinha um colega que se formou um ano antes de mim, chamado Rui Wolfert, e ele estava trabalhando na Cooper Valley na época. E eu vim para essa região, mas não direto na cooperativa, vim pela Ciba-Geig. Eu fui contratado pela Ciba-Geig, mas para vir para cá. Isso foi interessante também. E aí a gente aceitou a ideia e começou um trabalho dentro da Ciba. Eu fiquei acho que 11 meses na Ciba. Aí aconteceu um fato interessante, fiz a maior venda da Ciba-Geig do Brasil naquele ano para a Cevale, né? Mesmo. E a ironia do destino, eu entrei para a Cevale, eram 2 agrônomos, né? Sim. Depois de ter feito a venda para a Cooper Valley na época, considerada a maior venda da Ciba naquele ano, dentro do agro, depois o meu castigo foi desovar esse estoque, né? Esse foi o meu trabalho. O senhor foi fornecedor e cliente ao mesmo tempo. E aí eu estou desde lá até hoje, né? Sim. A gente vê sempre essa história com muito prazer, né? Porque a Cevale, eu imagino o que era Palotina antes da cooperativa se tornar essa gigante, né? E o que representa para esse município e pela região inteira, os municípios que circundam Palotina, né? O senhor viu tudo isso acontecer, né? Era a época da hortelã, da época do algodão. Então a soja era uma coisa nova, estava começando, né? Verdade. O milho também existia por causa do suíno, né? Sim. Principalmente suíno. Mas a grande mudança foi quando depois expandiu-se soja. Sim. É uma região promissora, a fertilidade muito boa, né? Lato solo roxo, acidez muito baixa, né? Uhum. Então as produtividades eram altas. Sim. Então era um oásis, na verdade. Sim. Eu lendo vários dos seus entrevistas e documentos, não é? O senhor tem uma frase que para mim me impactou pessoalmente muito, que diz: eu sempre digo que se você quer conquistar alguma coisa,
você precisa de 3 fundamentos: fé, talento e persistência. Que eu entendo que não obrigatoriamente seja nessa ordem, mas tem que ter os 3. Por que o senhor trouxe isso como quase que uma maneira de o senhor ser durante todos esses anos? Porque isso é o senhor, no meu ponto de vista, que lhe conheço. Era um meu norte, né? Mas o detalhe mais importante nisso, para se atingir, se conseguir, que eu sempre dizia, nada é impossível. Tudo é uma questão de querer. Para querer, tem que arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Certo. E foi assim que a gente fez. Então, nada é fácil. Tudo que você planeja, pensa, pôr em prática, não é fácil. Você tem que mudar processo cultural, forma e tudo mais, né? As pessoas, o jeito de se fazer. E isso foi o que trouxe daí um norte para a Cooper Valley da época. Campal, depois Cooper. Campal, por que Campal? Cooperativa de Palotina. Cooperativa mista de Palotina. E Cooper Valley, cooperativa então do Vale do Piquiri, que ela abrangeu uma área maior aqui. Sim. E depois eu achei esse nome grande, né? Aí, para ser um nome comercial, Cooper Valley, tem muitas Cooper Valley. Cooper Valley do Vale não sei do que, do Vale tal. E aí a gente trabalhar em cima de ajustar isso aí, de planejar, tiramos fora, risquei os O, U, P, I, R fora. Sim. E botei um ponto. Certo. C. Vale. Sim. Eu nunca esqueço. Quando surgiu isso, eu disse, claro que vale. C vale, claro que vale. Ficou. Esse entendimento eu não tinha. A partir daí a gente foi vender a ideia. Certo. Não, e até mudou toda a apresentação do nome e tudo isso. É que Cooper Valley tinha muitas, né? Entendo. Cooper Valley, quer dizer, do Vale tal, Vale de Itajaí, Vale do Piquiri, aqui o Rio nasceu Piquiri, como era a Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Limitada, a gente juntou em C Vale, C. Vale, né? Quer dizer, o C identifica a C Vale, a cooperativa, e o pontinho as outras. Daí cada um escolhe. E o Vale é da região, né? Certo. Então ficou. E eu queria um nome que não tivesse mais que 5 letras. Certo. Porque na época que a gente fez o planejamento, né, do futuro da cooperativa, não podia ter mais 5 letras, porque deveria ser o nome comercial também. Certo. E aí ficou C. Vale. Sim. E quando eu escrevi o meu briefing aqui, eu botei C. Vale e disse, mas eu devo ter errado esse ponto. Não, ele estava certo. Ele estava certo. Ele C. Vale. Entendi. Nunca mais vou errar. Até então, entendo agora. Então, o que acontece? Ficou um nome comercial. Certo. Aliás, o nome da cooperativa e nome comercial. Entendi. Imediatamente nós registramos o nome, né? Certo. Ficou como nome do nosso frango, dos nossos produtos. Então, fica mais prático de se falar. E agora, último, assim, que eu me lembro, não faz muito tempo, eu gostei muito do que é a Cevale, né? Que diz do campo com orgulho. Eu acho que isso foi também muito poucas palavras dizendo muita coisa. E também eu acho que está dentro da mesma linha da Cevale, né? O que é a empresa. É que a linha a gente definiu que nós tínhamos que ser exemplo, nós tínhamos que ser referência, nós em qualidade, em tudo. Então isso exigiu muito de nós. Sim. Isso foi levado a nível de produtores, foi discutido com o produtor, foi exposto tudo isso para ele, com os funcionários. Então nosso produto tem que ser de excelência. Tudo que nós colocar no mercado tem que ser de excelência, o melhor. Não é produto, vou vender. Não. Eu vou vender aquilo que eu vou consumir. Aquilo que eu considero ótimo, que eu considero bom. É uma linha nesse sentido que a gente nunca tem por princípio nunca trair o consumidor, no sentido de qualidade, vamos dizer, de produto com aquilo que a gente fala, né? Diz.
Então, isso a gente se preocupa muito, que o nome Cevale é símbolo, sinônimo, dizendo assim, de qualidade. De referência. De referência, tanto no atendimento, tratamento, na condução das atividades, e a qualidade do produto final, né, que vai para o consumidor. E uma das coisas que surpreende positivamente, não é, que está dentro pelo menos da fé, todos nós devemos ter dentro dos valores que eu tenho, seguramente seus valores, né? Mas talento e persistência, a gente acompanhando um pouco a história da Cevale, a gente entende que, no meu ponto de vista, de fora, que tem 3 ondas muito interessantes, né? Quando vocês resolveram deixar de ser uma cooperativa de commodities e transformar essas commodities em proteína de origem animal. Então, para mim, isso foi um grande momento que eu gostaria de escutar um pouco do senhor. O segundo, para mim, foi o peixe, que parece que quem trabalhava com monogástrico, mais ou menos, terminou no monogástrico, até porque peixe, a única coisa que se identifica com o monogástrico que ele se apresenta bem na pequena propriedade, do meu ponto de vista. E por último agora foi essa mega indústria de soja, que no meu, assim, quem vê de fora, doutor Alfredo, são 3 ondas muito importantes e que definem, no meu ponto de vista, talento e persistência. Não é? Tem que ter talento para fazer isso, né? Mas também tem que ser um pouco de persistente, né? O que o senhor me conta aí dessas aventuras, pelo menos as que eu acho que são as mais importantes? Não, a história começa o seguinte, o presidente da cooperativa, na época, vou dar o nome, Fábio Rosso, né, que era o presidente, ele um dia chegou, me levou até Assis, chegou até a metade do caminho, daí ele disse: olha, Lang, eu te tirei lá da cooperativa, lá do movimento lá, e eu precisava te falar uma coisa. O que eu quero é que você faça o planejamento estratégico da Cooper Valley. E eu respondi para o Fábio: eu não entendo disso. E segundo, não gosto de planejamento. Não sei fazer. E ele insistiu que eu tinha que fazer. Aí eu disse: tá bom, eu faço. Só que eu quero comigo uma pessoa, que é o Ribas. E ele era agrônomo, ele fazia planejamento de custeios, né? E daí a partir daí voltamos, ok. Aí eu me isolei e comecei a pensar sobre o futuro da Cevale, da Cooper Valley. Aí foi quando surgiu a mudança do nome, surgiu todo o traçado, nós estamos cumprindo fielmente isso que foi traçado. Soja e milho serve para quê? A pergunta que eu me fazia, né? Interessante. Isso me surgia sempre à noite, de madrugada, assim, meio de madrugada. Acordava pensando nessas coisas. E soja e milho serve para quê? Para produzir carne. Então, por que se nós temos uma matéria-prima soja e milho, por que nós vamos vender isso aí e não transformar isso em carne? Pelo menos parte disso. Certo. Claro que nós aqui da nossa região onde nós estamos, essa soja e milho é transformado em carne, basicamente. Sim. E por que não transformar em carne? Que carne? Frango, peixe, suíno. Suíno nós temos através da Frimeza. Certo. Tá? O grupo. Sim. E aí faltava frango e peixe. Aí entramos em frango. Mas para fazer frango, a gente tinha uma ideia. Eu já tinha olhado alguns frigoríficos no Brasil. Mas eu pensava mais adiante. Nós íamos produzir para o mundo. O foco nosso era vender para o mundo. Para o Brasil e para o mundo. Certo. E aí eu convidei um engenheiro civil para a gente conhecer, e um veterinário, para nós conhecer o mundo. Quem é o primeiro? Estados Unidos. Eu acho que deu uns próximo de 30 dias que nós ficamos por lá. Conhecemos tudo que tinha para conhecer sobre o frango.
De lá nós fomos para a Europa. Por que Europa? Para vender, nós queríamos vender para a Europa. Aprender com os americanos, ver como é que eles fazem e vender para a Europa. Para que países mais exigentes? Os que mais exigentes significa melhor remuneração. Certo. E a partir disso a gente vendeu essa ideia daí para os produtores. Vendeu a ideia, era um pouco assustador essas ideias futuristas, né? Eu sei que ficaram um pouco desconfiado, mas a gente se reuniu, fiz essas reuniões em várias comunidades, e o que mais me chamou a atenção nisso, levava um dia inteiro a apresentação. Meio-dia, ainda a comunidade fazia o almoço, um carreteiro, um churrasco, alguma coisa assim simples, né? E o pessoal ficava lá. Onde mais me marcou foi a região nós temos uma região do Leite, Alto Santa Fé, essa região toda ali. E chegava a hora de tratar os animais de tardezinha, porque às vezes se espichavam os assuntos por causa das discussões que aconteciam. E os associados não iam embora. Ficavam lá. Não me diga. Ficavam lá. E eu perguntei, não, mas os animais agora, depois a gente trata eles. A gente dá um jeito. E porque tinha que terminar os assuntos. Claro. Porque os assuntos eram expostos para o produtor e eles tinham que se reunir em grupos e discutir ideia. Grupos não mais do que 3 pessoas. Sim. Se reunir e discutir a ideia, se era válida ou não. Se não era válida, descartava. Se era válida, em quanto tempo devia ser feito. Sim. E eu imagino a dificuldade, porque vocês trouxeram uma tecnologia disruptiva para a época, que eram os aviários com ambiente controlado. Exatamente. Então, não só entrar num novo negócio, mas entrar num novo negócio cuja referência brasileira não se baseava naquele tipo Então, de tecnologia. Eu não tinha nada no país. Sem dúvida. Nada, Sem era dúvida. zero. Sem dúvida. E daí, como eu disse, o que foi a ideia, repetindo? Era fazer o melhor. Sim. Para atender quem? O mundo. Não o Brasil. Certo. O mundo. Incluindo, claro, o Brasil, né? Aí, nós percorremos os Estados Unidos, vimos que tinha de novo novidades, esse processo, tudo era novo para a gente. A gente voltou de lá, daí foi a primeira vez que eu entrei num aviário. Era um aviário da Perdigão, e na época não era climatizado. Na volta, né, do aeroporto, perto da estrada, olhamos, mas não era isso que a gente queria. E eu não conhecia os outros aviários. Eu conhecia galinheiro na época. Sim. Os puleiros lá. Sim. E aí surgiu essas ideias. Claro, essa ideia ela não foi fácil vender, porque o pessoal tinha um valor alto, etc, etc. Tinha que ter financiamento. Aí fomos no BNDES. O BNDES foi fundamental nisso. O falecido Jorge e esse pessoal lá foi fundamental para ir lá no BNDES e convencer o BNDES do financiamento. Claro. E nenhum banco ia assumir isso aí sozinho. Sim. E aí alguém tinha que ser o líder disso aí. Sim. E aí a liderança ficou com o Unibanco. E aí esse negócio tivemos que vender a ideia. Eu sei que quando estava lá no BNDES, o pessoal ficou tudo atento em cima disso aí, questionando, e etc, etc. Mas não era pouco dinheiro, era bastante, era inovação, era algo que precisava convencimento. Sim. Mas a gente não teve problemas no decorrer. Sim. Nenhum. Sim. Nenhum. E quando foram os primeiros aviários, a curiosidade grande, né? Os climatizados. E aí, a partir daí, todos os outros aviários foram gradativamente saindo fora, porque a produtividade era maior nos aviários, embora o custo era maior, o climatizado, mas ele se pagava. Né? Mas o senhor também não só trouxe a ideia para a cooperativa, como também se tornou um avicultor, não é? Além disso, o senhor entrou no jogo. Você fez uma pergunta certa. O Lang está vendendo essa ideia para que nós... Por que ele não faz? Isso me ocorreu a perguntar. Por que ele não faz? Isso. Se é tão bom isso aí. Claro. Aí eu fiz. Lógico. Tive que fazer, né? Lógico.
Ele se tornou Lang, presidente da cooperativa, mais adiante avicultor. Eu não queria sair na frente fazendo, porque daria a impressão que o interessado era eu nesse negócio. Sim. E tudo isso aconteceu porque a gente visitou os maiores produtores. Primeiro, visitamos os Estados Unidos, de ponta a ponta. Eu levei comigo, eu sou agrônomo, um veterinário, um engenheiro civil, percorremos, olhamos, vimos tudo que tinha que ser feito. Voltamos de lá, daí quando voltamos, disse, agora nós vamos visitar para quem nós vamos vender. Para quem? Europa. Por que Europa? Porque a Europa tem dinheiro. E vamos lá ver o que eles querem. Certo. Vamos nos organizar para atendê-los. Exatamente. O que eles querem? Como eles querem? Nós andamos pela França, pela Holanda, pela Alemanha, pela Itália, por vários países lá. Né? Olhamos o processo de produção deles. Bom, aí nós tínhamos as duas coisas que nós precisávamos. Era a tecnologia dos aviários, né? Da climatização dos aviários, e o processo produtivo também. E o mercado que a gente queria e o que eles exigiam. Certo. Esse é o sucesso da Cevale. Isso foi botar a mão na massa aqui, fazer a coisa acontecer. E até então não tinha ninguém que estava atuando nessa área de aviários climatizados. Eu lembro que naquela ocasião, porque isso foi um processo longo, né? Se eu bem entendi, entre o início da ideia e ter o primeiro aviário, demorou mais de 5 anos, não é? Eu lembro que eu estive num desses aviários, que eu não lembro o local, não é? E entrei, era num alojamento, primeiro alojamento. E foi uma coisa impactante. Claro que eu tinha vivido nos Estados Unidos, tinha tido alguma experiência lá, mas ver no nosso país, não é? Uma tecnologia daquele nível foi uma surpresa agradável. Né? 100% dos equipamentos dos aviários foi importado. Veja só. Dos Estados Unidos. Veja só. Todo importado para ser igual. Veja só. E aí as empresas vieram para cá. Essas empresas não estavam no Brasil. Elas vieram dar assistência, acompanhar, e aí foram desenvolvendo. Aí teve outras marcas que entraram, né, e tudo mais, equipamentos. E o importante nesse processo é acreditar na ideia. Sem dúvida. A ideia tinha fundamento, era lógica, clara, né? E nós temos um princípio, ar e a água, que nós retiramos do meio ambiente. A nossa obrigação é devolver no mínimo igual ou melhor. Isso em tudo. Por exemplo, nós temos um abatedouro, algo que também chamou atenção muito, não tem cheiro, nunca teve cheiro de abate, de nada. E as lagoas, onde sai toda a água ensanguentada, gordurosa, limpeza da planta, todo o abatedouro, tudo mais, toda essa água vai para as lagoas de tratamento. E aí vem um desafio muito importante. E as lagoas de tratamento captam a água do rio, toda a água do rio, que abastece Palotina. E se você andar por lá, você não sente cheiro nas lagoas, você não sente cheiro de nada. Isso também é uma inovação tecnológica que a gente fez. O que está se fazendo agora é, para que não comprometa a cidade, o trânsito, fazendo um contorno viário. Eu vi. Indo para cá, eu vi. Um contorno viário com apoio do governo do estado, né? Sim. E fazendo esse contorno que os frangos que chegam, e mesmo a matéria-prima, né, a soja e milho, temos a esmagadora de soja lá, então que tudo isso circule por fora da cidade, certo. Não passando mais por dentro da cidade. Sim. Então a gente se preocupa muito com a questão ambiental, com a Cevale não ser uma empresa que atrapalha o desenvolvimento, ela está integrada, ela faz parte e usa a natureza. Sim. Esse é um ponto importante. Sim. Muito, muito importante é usar a natureza. Sim. Bom, a indústria, a última que faltava para nós era a da esmagadora de soja, que até então nós comprava o farelo de fora. Agora não. Agora nós temos o farelo
para fazer a ração, né? Tratar os animais todos, peixe e frango e assim por diante, suíno. E realizamos o sonho que era o primeiro deles, que era a esmagadora de soja. E que era quando eu vim para cá, tantos anos atrás. E nós começamos o inverso, né? Sim, sim. E então agora está em plena operação, né? E a próxima etapa da indústria agora é pegar o óleo e transformá-lo em outros produtos. Sim. Essa é a próxima etapa. E é tudo num local só. Tudo num parque só. É o parque industrial, quando a gente vem chegando em Palotina, aquela cor azul se sobrepõe aos horizontes. E o peixe, para ocupar essas águas, né? Claro. Mas, na verdade, ele nasceu mais em tanques escavados. Certo. Tá? Não em açudes naturais. Com tanques específicos, né? Certo. Para produção e tudo mais. Depois sofreu uma adaptação com o que já tem, mas sempre muito preocupado e cuidado com a questão ambiental. Sim. Isso transfere para o cliente uma segurança, não é? Exatamente. E cada vez mais sustentabilidade, por mais que a gente possa eventualmente questionar ou não é o caso, mas a gente tem que fazer e mostrar que está fazendo, né? Mas eu olho assim o seguinte, para trás, no retrovisor, a gente vê uma cooperativa que pensou e agiu fora da caixa. Quais são os planos da cooperativa a curto, médio e longo prazo, também olhando para fora da caixa? Na época, se eu voltar aproveitando, na época, nós éramos loucos. Sim. Nós éramos loucos. Sem dúvida, sem dúvida. Agora o pessoal está conseguindo ver. A realização do sonho dos associados era esmagadora de soja. Certo. Mas era uma coisa pequena na época. Nós primeiro criamos os bichinhos, frango, peixe, certo. suíno, etc, etc. Certo. Agora nós fizemos a esmagadora. Certo. E a próxima etapa agora é pegar esse... O farelo já tem destino, que é os animais, claro. O peixe. E o próximo agora, a esmagadora, é transformar esse óleo em outros produtos. Claro. Margarina, maionese, etc, etc, etc. Certo. Mas dentro de uma mesma visão, não é? Que é pegar uma commodity e achar um caminho de agregação de valor nesta linha, né? Mesmo a ideia do peixe. Né? Pega o óleo e faz a transformação. Subprodutos em casa, farelo. Aí você tem margarina, maionese, todos esses produtos aí que você pode fazer. Sem dúvida. Então fecha o ciclo. Sem dúvida. Com isso aí nós fechamos o ciclo da soja, né? Sim. E nem falamos da mandioca, né? Que também foi uma outra ação meio disruptiva. Né? Também. Isso era outra coisa que a gente andar na rodovia, você sentir de longe, vai ter uma como é que se falava? Uma farinheira. Sim. Era farinheira mesmo. Pelo menos nós, nutricionistas, usávamos a expressão. E hoje você tem isso junto, não cheira, não tem odor nenhum, porque é cuidado, né? O tratamento. É tratada essa água. Ela volta para o rio igual ou melhor do que ela retira. Esse é um conceito que a gente tem, né? Então, não se nota mais. Hoje, geral, você não nota mais isso. É o desejo de não ser igual, não ser mediano. Que as pessoas medianas não são mais do que medianas, né? Isso gera para o produtor uma diversificação de atividades. Sem dúvida. E uma ocupação dos terrenos melhor. Então, tem gente que gosta de plantar mandioca. Pena que ela é tão pouco automatizada, a colheita, né? Mas tem meios já diferentes do que só o Oranquil, né? Sim. E também a utilização do amido. Ele é muito vasto, né? A utilização do amido. E a gente busca trabalhar com as empresas mais exigentes do mundo. Elas nos obrigam a ser eficientes. Certo. Ser perfeito, né? E eu tinha sempre um hábito, onde eu chegava numa bidonaria, nossa, aí quando estava sendo feito, ou abatedor, ou coisa... Eu sempre tenho o hábito de cheirar, ficar cheirando o ar. Claro que a gente respira o ar, né? Claro. Mas eu digo assim, fazer aquele, para ver se tem teste. Não pode ter. Sim. Tem que ser perfeito. Certo.
Esse é o lado, estar de bem com o meio ambiente, fazer a parte industrial, fazer a transformação que tem que ser feito, pegar milho e soja, que eu sempre digo serve para quê? Para produzir carne, mas ao produzir a carne e todo esse processo a não complicar o meio ambiente, pelo contrário. A mesma coisa é a parte de suínos, também controlar essa questão de odores e tudo mais. Então, está de bem com o meio ambiente. Então, uma indústria dessa pode trabalhar dentro da cidade. Certo. E é o caso. A cidade mais exemplo está avançando para aquele lado. Claro, nós compramos uma área e protegemos ela. Né? Ela está protegida, não fizemos nada hoje, mas se a cidade for para cima para dar uma segurança maior, nós vamos ter 100 metros em torno de toda a área do abatedouro, da indústria lá, do processo lá, com mata. Sim. Vai ter mata, se um dia for necessário, está preservado para a gente reflorestar. 100 metros em torno. Uma quadra inteira com mata. Todos, tanto na frente, dos lados, no fundo, toda uma cortina. Então isso vai ficar dentro do mato. Não, e a gente que vem aqui não tão frequentemente quanto vocês que vivem aqui, né, Dr. Lang? Cada vez que você entra em Palotina, parece que é uma nova Palotina, né? Eu estava encantado hoje, que deve ter bastante tempo, mas não me recordava, das ciclovias, não é? A cidade toda está com ciclovias, ou seja, isso também é qualidade de vida, não é? As pessoas se deslocam para o trabalho, mas também tem como lazer, não é? É uma cidade impressionante. Ela está cada vez se adaptando mais. E mão de obra a gente busca ao redor. Sim. Dos municípios em torno. Agora nós estamos investindo em habitação, né? Então são as primeiras 1000 casas nossas aí. Então... Conta um pouquinho dessa... nós estamos privilegiando o pessoal que vem de mais longe. Certo. Os mais perto vão ficando por último. Certo. Tá. Aí o pessoal que a gente tem que trazer de mais longe tem preferência pela casa. Uhum. Então ela é financiada, né? Usamos parte de recursos do Estado. O Estado tem uma política para isso aí. E segue o problema de habitação, normal. Então o funcionário vai pagar isso gradativamente. Sim, são casas deles, não são casas da cooperativa que eles alugam. Nós não aluga, ele é dele, ele compra ela. Uhum. Então as pessoas com mais estabilidade que a gente sente, essas aí, o cara que era 100 entrou agora, não está na vez. Sim. E sim aqueles que estão mais tempo. Sim, entra numa fila. E depois vem avançando. Certo. E quantas casas já são? São 1000 agora. Não me diga. Impressionante. Doutor Alfredo, a gente poderia ficar conversando aqui porque minha lista só cheguei na metade de tantas coisas que eu tinha de curiosidade, mas eu quero fazer um comentário. Quando eu estive aqui em 1995, nós estávamos conversando lá no Tron, o senhor falou de um plano de 25 anos, que eu acho que era Cevale 2025, se eu bem me lembro. E nós, na época, nós estávamos no Tron 30 dias, que era tratar de como nós sobreviveríamos aos desafios de quem começava. Passaram-se esses anos, um dia nós conversávamos, o senhor disse assim, Cevale 2050. E o senhor fez uma brincadeira e eu comprei a brincadeira e eu quero estar presente, o senhor disse. E eu brinquei e disse assim, e eu quero estar com o senhor. Isso nos colocará numa perspectiva de nós estarmos próximos de 100 anos. Nós, dois. Exatamente. Mas isso significa que a cooperativa não tem idade de término. Eu tenho para te dizer o seguinte, nós estamos recém começando. Nós estamos dando recém os primeiros passos. Nós temos um mundo pela frente. Dentro do que se pensa, do que a gente imagina, e sempre com os pés no chão. Então nós estamos recém começando. Primeiros passos. No parque industrial, nós vamos dobrar, triplicar peixe. No parque industrial, nós vamos dobrar frango. Está lá reservado o local. Vamos dobrar o industrializado, termoprocessado, cozido, frito, assado. A esmagadora de soja está lá.
realizando o sonho desde quando eu vim para Palotina. Por que a gente não fez a esmagadora? Não ia agregar nada para o produtor. Ele continuaria vendendo a sua soja. Continuaria... Ao invés de vender para A, venderia para B. Então, nós primeiro criamos a diversificação das atividades dele. Frango, peixe, suíno, leite. Claro, nisso entra a frimeza, que no caso do suíno e leite ela absorve. Ela industrializa, são 5 cooperativas sócias, né? Então ela conduz isso aí. Mas as outras atividades são das cevadas. Então tem todo um mundo ainda pela frente. E não vai parar porque tem estágios para serem atingidos. Onde os estágios estão muito focados na diversificação dentro da atividade e a agregação do valor das atividades, quer dizer, novos produtos, novos processos. Então nós estamos começando. Estamos aqui no oeste do Paraná, estamos no chamado... nós chamamos Paraná 2, né? A região de Maringá, aquela região toda ali. Estamos no Rio Grande do Sul, estamos em Santa Catarina, estamos no Mato Grosso do Sul, estamos no Paraguai, estamos no Mato Grosso, estamos em Goiás agora, estamos entrando em Goiás. Sim. Então nós vamos parar, a cevada não para. Sim. E onde ela vai, ela leva essa segurança e a prosperidade para o pessoal. Né? A mesma coisa. Não poderíamos iniciar a indústria, no meu entendimento, em qualquer outro lugar. Se aqui o sonho dos nossos associados, desde que eu estou aqui, antes de chegar, já sonhava isso aí, da indústria esmagadora de soja. Agora que nós fizemos a primeira, mas por que fizemos essa primeiro? E não agregava nada muito para ele. Agora, claro. Peixe, frango, claro. Essa parte toda agrega, né? Sim. Então, agora, nós concluímos esse compromisso com ele. Sim. E agora nós vamos nas outras regiões. Nós vamos avançar nas outras regiões. Então não vai parar. Sim. A cevada não para. Ela vai continuar crescendo sem forçar. Sim. Não é uma coisa forçada. Sim. Não. É uma coisa natural. Certo. Com os pés no chão. Sim, certo. A cultura é muito firme, né, doutor? Nunca os pés fora, um pé fora do chão. Certo. Sempre os 2 pés no chão. Certo. Um para dar o passo. Claro. Mas tem que dar o pé no chão. Para estar seguro que está indo na direção certa. Devagar, você vai crescer devagar. Claro. Bom, doutor Alfredo, muito obrigado. Foi um grande prazer ter essa conversa com o senhor. O senhor sabe da minha admiração, não só pela pessoa, mas pelo presidente desse gigante, não é, da nossa... e do campo com orgulho. E nós que sempre vivemos no campo, embora eu seja de origem de Porto Alegre, não é? Fui aprender com vocês, meus colegas do campo, um pouquinho dessa maravilha que é a agroindústria brasileira. Agradeço muito a atenção, desculpe ter lhe tirado todo esse tempo, mas pode ter certeza que o nosso Café com Pens vai ter um outro padrão a partir de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Para a gente foi uma alegria muito grande, principalmente se rever, né? Sim, é verdade. E já de longa data que a gente se conhece, troca ideias e em outras palavras, a gente se acha, vamos dizer, somos simpáticos um para o outro. É verdade, temos uma empatia. Exatamente isso aí. Então, a gente agradece você ter vindo aí. Espero a gente ter conseguido transmitir alguma coisa assim muito, que possa ajudar a melhorar, a construir ou criar expectativa, esperança para algumas pessoas que queiram trilhar esse caminho. Mas eu volto a insistir. Na minha concepção, na minha visão, que eu já falei, nada é impossível. Tudo é uma questão de querer. E para querer, tem que arregaçar as mangas porque não cai do céu. Esperar pela bonança não funciona. Não. Então, essa é a mensagem final que eu queria. E é verdadeira. Foi uma alegria muito grande. Muito obrigado. Obrigado. Viu? E agradeço a todos, então, por ter participado desse Café com Pens e esperamos depois os próximos capítulos. Ok. Um grande abraço. Igualmente. Deixa eu tomar meu café. Eu também. O café com Lang. Obrigado.